Nós vamos conversar agora com o mestre cervejeiro, o Ramon Gualandi, que vai dar ótimas dicas para o final de semana para quem for fazer aquele churrasquinho em casa sem aglomeração, hein, pessoal? É isso, Ramon. Bem-vindo, tá? Que Obrigado. bom você trazer um pouquinho do conhecimento aqui pra gente, porque a harmonização entre cerveja, carnes também é uma arte e tanto, Sim. né? E antes de pedir uma harmonização de carne e cerveja, eu queria que você contasse um pouquinho da história da cerveja. Como que ela começou, como que ela surgiu aqui no Brasil? Primeiro eu quero puxar a orelha de vocês, porque eu queria estar naquele churrasco ali, Ah, a gente também! tomando Todos aquela nós. cerveja. Eu também. Então, realmente, na próxima vez a gente tem que estar lá no churrasco e fazer o programa de lá. Pronto, ó, já está definido então. A próxima coluna É. do Ramon, que o Ramon vai ser o nosso colunista uma vez por mês. Ele estará aqui conosco para falar de cerveja. Então vai ser churrasco bancado por ele, tá? Porque Só para deixar hoje claro. estamos aqui tomando água, tá? Só pra A dizer. minha até acabou aqui, ó. Nem água, tô com o bico seco aqui já. Bom, é o seguinte, a cerveja tem uma divergência um pouquinho da data que ela foi descoberta, né? Então, a gente imagina que foi entre 8.000 a 10.000 anos antes de Cristo, mais ou menos. E ela é meio espantoso porque ela provavelmente é uma das primeiras bebidas alcoólicas do mundo. Ela beira junto com o hidromel e o vinho, por exemplo, né? Então, mais ou menos, o hidromel tem algumas teorias que ele veio primeiro, que é um fermentado de mel, e o vinho e a cerveja mais ou menos batem com a mesma data. E ela, a gente imagina que ela surgiu por um acaso, talvez por grãos que eram usados para poder fazer pão, deixados em alguns tonéis, e eles tiveram contato com água em algum momento, água da chuva ou de alguma outra fonte. E isso daí germinou esse grão de cevada, um grão de trigo, e dessa germinação teve uma mudança no sabor, um gosto mais ácido, um gosto mais adocicado, tá? E a presença de álcool, que deixava as pessoas mais felizes, né? Deixa. Muito. E a cerveja, ela vem acompanhando muito a evolução da humanidade. Então, vamos imaginar assim, que antes dessa descoberta da cerveja, a gente tinha um homem que ele era um coletor. Ele andava e ele coletava coisas para poder sobreviver. Então, chegava em uma região, ele coletava uma fruta, comia a caça daquela região e ficava ali durante um tempo. Ele era nômade. E, em determinado momento, ele para e ocorre a primeira grande revolução agrícola do mundo, que é o quê? O homem deixa de ser coletor para ser um agricultor. Isso tem uma teoria muito grande de que isso foi graças aos grãos. Por quê? Porque eles chegaram na Mesopotâmia, sei lá, nas margens do rio Tigres, Eufrates, por exemplo, onde surgiu a civilização, que é uma terra muito fértil, e lá é nativo a cevada, que é o grande ingrediente da cerveja. Então, assim, imagina, esse homem ele chegou, encontrou uma terra super fértil e teve contato com grão em grande abundância. E o grão, ele sustentava muito mais do que uma fruta. E ele crescia muito mais rápido, ele durava muito mais. Então, enquanto a fruta madurava e apodrecia, o grão não, se ele fosse armazenado de uma forma correta, ele durava mais. Então, o homem conseguiu alimentar mais pessoas. Com isso, ele conseguiu ficar no mesmo lugar, não precisava mais se deslocar. Então, ele conseguiu trazer uma qualidade de vida melhor para a sua família e conseguiu aumentar a sua população. Conseguiu agradar todo mundo. Agradar também. todo mundo. Então, isso assim, a gente está falando por quê? Porque a cerveja é um fermentado de grão, tá? Então, Seja qual for, assim, existem alguns grãos, mas existem também é uma alguns gama grãos, grande, isso, né? existem alguns grãos mais propícios, tá? Mas a cerveja é um fermentado de grão, ponto, né? Então, imagina, ele achou esse alimento, que até então não era cerveja, ele achou esse alimento, que era cevada, trigo, que era nativo da região. E aí ele passa a cultivar isso e a modificar esse grão. Então ele vai socar, ele vai amassar, vai macerar, vai misturar com água para poder talvez ficar mais fácil de beber. E isso em algum momento, como eu falei, surge um acidente, alguém esquece uma porção de água com esses grãos macerados dentro de algum local e isso se transforma, isso fermenta, isso muda o sabor e ainda dá um brilho no olho, assim, sabe? Aí vira uma cerveja primitiva aí, Vira né? uma cerveja primitiva, exatamente.
Agora sim, a gente vê muito nos filmes que na Idade Média eles bebiam o tempo todo cerveja. Eu li em algum lugar, que não vou me recordar agora, que era uma forma até de não tomar água, porque a água ela trazia aí doença, imagino que cólera, aquelas doenças de antigamente. Isso aí tem algum fundamento? A cerveja realmente era alimento? Sim, era alimento, tanto que tem um caso que é muito importante, que é o seguinte: no Egito Antigo, os trabalhadores que construíam as pirâmides, eles recebiam o pagamento deles em cerveja. Então, assim, você trabalhava e durante o dia você tinha direito a tomar 3 litros de cerveja. Por quê? Porque a cerveja é um pão líquido. Não era, claro, essa cerveja que a gente conhece hoje. Era uma mistura dos grãos mais robusta. Então, ela era bem densa, sabe? Então, ele meio que mastigava, era um pão líquido. E isso alimentava ele. Então, esse trabalho, além de tudo, deixava ele mais feliz, né? Depois de ter trabalhado o dia inteiro naquele sol construindo pirâmide, ele chegava no final do dia e ficava alimentado e ficava mais feliz por causa da presença do álcool também. E isso foi muito importante como motivador em vários momentos da história. Você falou da cerveja... na Idade Média, né? Isso, Existe sim uma ideia de que em algum momento era mais saudável você consumir a cerveja do que a água. Gente, as pessoas viviam bêbadas na Idade Média, né? Sim, Assim, teve um momento também na história que tiveram algumas regras para poder diminuir assim, teve um momento que as pessoas usavam o quê? Os grãos para poder fermentar e outros temperos, outras ervas, que eram gruit, que se chamava. Hoje a gente usa o lúpulo. Em um momento da história, esse gruit teve que ser meio que banido porque as pessoas estavam colocando alguma coisa alucinógenas na cerveja, por exemplo, sabe? Porque iam fazendo essa mistura e aí, aos poucos, isso foi modificando. Para quê? Para poder deixar a cerveja não tão agressiva ao palatável a todo Isso, mundo, né? Todo mundo, e também não tirar exatamente. aí a consciência das pessoas. Isso, Agora, deixa eu só fazer uma coisa aqui, porque a gente falou que ele é mestre cervejeiro. Ele estudou para isso. Fala um pouco dessa profissão, Isso. gente. Porque semana passada a gente recebeu o sommelier aqui e é uma profissão, né, gente? Sim, sommelier. Gostar de beber vinho, apreciar vinho, é uma profissão boa, né, Fernanda? Você gostaria de ser, Fernanda, mestre cervejeiro? Eu queria. Fernanda adora cervejinha. Eu queria, Fala mas pra não gente posso. dessa profissão. O que faz um mestre cervejeiro? Sim, Como olha foi só. seu estudo? Eu comecei produzindo cerveja caseira em casa, né? Mais ou menos em 2016. Fiz um curso de produção caseira aqui em Cachoeiro. E aí, depois disso, comecei a fazer em casa, para mim. E esse hobby foi, durante um tempo, meio esquecido, mas chegou uma hora que ele tomou uma proporção muito grande na minha vida. E eu passei a produzir cerveja bastante. E comecei a fazer vários cursos curtos de especialização. Cursos de harmonização, de degustação, de produção, né? Para entender os off-flavors da cerveja, que são aromas indesejáveis que se formam durante a produção. E em 2019, eu tomei uma decisão. Falei, cara, a cerveja está muito presente na minha vida e eu quero levar isso profissionalmente mesmo. Eu já estava produzindo minha cerveja, vendendo, estava indo muito bem. Mas eu queria que isso tivesse uma profissionalização. Queria me profissionalizar assim, da forma correta. E aqui no Brasil tem uma escola, em Blumenau, que é a Escola Superior de Cerveja e Malte. Que é o único lugar no Brasil que tem um curso de mestre cervejeiro. Então eu fui para lá, um curso técnico de 2 anos, e fiquei lá vivendo o mundo da cerveja. Só fazendo Isso. o que queria fazer. Não, mas olha só, estuda muito, tá? Eu não, sei, a gente faz a brincadeira aqui, mas beber não é nem 2% do que a gente faz, assim, né? É muito mais técnica, estudo, pesquisa, né? Isso. E... É uma relação diferente com a cerveja depois que você toma isso para a sua vida profissional. Bem diferente. Eu ia até te fazer essa pergunta. Agora, quando você prova uma cerveja, você já não é mais aquele Ramon que tomava uma cerveja Não. com os amigos no fim de tarde. Não, isso até acontece, assim, né? Você sentar e tomar uma cerveja com os amigos. Mas, como eu trabalho com isso, então eu vivo a cerveja sempre. Então, assim, eu estou sempre nas redes sociais vendo alguma coisa sobre cerveja. Quando eu compro uma cerveja para poder tomar em casa, pouquíssimas vezes é só com o intuito de beber.
A maioria das vezes é com o intuito de estudar. Então, eu dou preferência para uma cerveja que eu quero tomar, que eu não conheço, que eu quero ver como ela é. Porque eu não tenho como fazer uma cerveja se eu não conheço o perfil dela. Então, assim, beber realmente faz parte do trabalho nesse caso. Difícil, né? Mas é uma análise, assim, não é assim, E uma dá análise pra sensorial. beber cerveja de latinha depois que você entra nesse mundo ou já fica intragável, assim, não dá mais? A cerveja de latim que você fala é cerveja mainstream, de grande massa. A cervejinha, né, que a gente compra aí, que a gente racha com a turminha. Olha, dá, sofrido. Mas dá, assim, cara, tomo qualquer tipo de cerveja. Não fico glamorizando a cerveja, ela tem o seu glamour, tem sua importância, mas não é sempre também que eu consigo tomar aquela cerveja que eu quero. E pra mim, eu tenho uma opinião bem particular sobre isso, que é o seguinte: pra mim a melhor cerveja que existe é aquela que está no meu copo naquela hora, por vários motivos. Então, se eu vou em um local e alguém me oferece uma cerveja dessa de latinha, é porque não tem outra. Então, aquela dali é a melhor que tem naquela hora e pronto. Que é toda a confraternização, né? A cerveja é isso, né? Toda a ambiência. E, Ramon, a gente falou muito aqui de churrasco. Qual cerveja a gente consegue harmonizar com uma carne de churrasco? A gente viu ali que os meninos, eles falaram da cervejaria Tenebrosa, mas você também tem outra dica. Porque eles estavam tomando uma Pilsen, se eu não me engano, né? Isso. Que ele fala ali da Tenebrosa. Olha, assim, quando a gente pensa em harmonização, o que a gente tem que ter em mente direto? Assim, nem só o churrasco, né? A gente tem que pensar na construção de um terceiro sabor. Então, imagina assim, que a gente tem assim, um churrasco de um lado, uma carne. Do outro lado, a gente tem a possibilidade de tomar uma cerveja. E aí, a gente já não pensa mais nesses sabores de carne e de cerveja isolados. A gente pensa nessa junção para formar um terceiro sabor. E o objetivo é esse terceiro sabor. Por exemplo, quando a gente vai comer um queijo com uma goiabada, né? Vocês já estão sorrindo porque vocês já imaginaram esse terceiro sabor, não é? Exatamente. Eu já sabia que vocês iam ter essa reação. Porque é a mesma coisa que eu tenho quando eu penso numa harmonização de alguma cerveja com alguma comida, porque eu já tenho essa noção. Então, assim, se esse terceiro sabor ele é o importante, a base da harmonização é o quê? É o equilíbrio. Porque se a gente está falando de um queijo que é salgado e de uma goiabada que é doce, se eu tiver muito salgado ou muito doce, vai desequilibrar, correto? Com certeza. Então, com a cerveja e o churrasco é a mesma coisa. Porque quando a gente fala de churrasco, não é só aquele churrasco que ele mostrou ali. Você pode ter várias coisas no seu churrasco. Você tem pão de alho, você pode ter uma carne de frango, você pode ter um salmão, você pode ter uma carne mais leve. Certo? Vegetais? Sim, aham. E aí o que harmoniza com isso? Então, assim, como eu falei, a grande coisa é a gente pensar nesse terceiro sabor. E o primeiro parâmetro para pensar nisso é o equilíbrio. Porque se eu tenho uma carne leve, eu tenho que trazer uma cerveja mais leve, para isso poder equilibrar. Se eu tenho uma carne mais forte, como o exemplo dele ali do vídeo, eu preciso trazer uma cerveja mais forte. Porque se eu estou imaginando que a minha harmonização cada uma vai me dar 50%, então tem uma carne que me dá 50% do sabor. E a cerveja vai me dar outros 50%. Se eu tenho uma cerveja que não me oferece tanto, eu não tenho mais 50%, vou ter 10%. E aí eu deixo de ter um terceiro sabor, que seria 100%, e tenho um terceiro sabor que não é tão correto, tão equilibrado, tão forte, né? Isso, Agora eu vi uma vez um programa daquele Cloutro Agro, né? O Que Maravilha. E eles estavam tentando harmonizar ovo com vinho, alguns pratos com ovo, né? Ovo pochê, ovo frito, Eles não conseguiram, chegou no final eles falaram, não dá. Tem como, porque eles falam que o ovo é um dos piores alimentos para se harmonizar. Certo. Com cerveja também é assim? Olha só, tem uma rixazinha entre cerveja e vinho, tá? Justamente sobre essa questão de harmonização. Porque realmente o vinho, ele não harmoniza com tudo. A cerveja, sim. Tá? O vinho realmente não harmoniza com tudo. Tem alguns autores que falam sobre isso. E, assim, a cerveja, ela vai harmonizar com um ovo, por exemplo. Mas qual tempero você usou nesse ovo? Um omelete, aí já dá pra... Sim, o que você usou para poder temperar? Você usou algo condimentado, por exemplo? Especiaria, você trouxe uma pimenta, por exemplo, nesse ovo? Porque não dá para imaginar só no ovo como base. Só o ovo.
Tá, mas eu usei uma manteiga para poder dourar esse ovo, para poder fazer. Eu já não tenho um pouco de predominância desse sabor da manteiga? Então tem que levar em consideração também o que você está usando para poder fazer esse preparo. Eu não conheço muito de vinho, né? Mas assim, imaginando esses dois sabores, eu também acho um pouco difícil o ovo com vinho. Talvez até tenha algum tipo de harmonização. Mas a cerveja eu penso que sim. Eu penso que, por exemplo, uma Weiss, que é uma cerveja de trigo, harmonizaria bem com ovo, sabe? Que é uma cerveja que traz, ela não é amarga, ela traz um toque aveludado. O trigo, ele tem uma textura muito legal. E eu acho que ele iria bem com o ovo, assim, tipo, mesmo se ele não tivesse muito condimento, muito tempero, só um ovo normal, assim, tipo, sal e... uma pimentinha ali, né? Acho que sim. Eu vou fazer uma pergunta de leiga de quem não bebe, Vamos nada, lá. zero, né? Ele até vai falar disso depois com a gente, não hoje, no próximo. Doce. A gente sabe que o vinho, ele harmoniza com doce. E cerveja, a gente consegue harmonizar com doce? Consegue. Uma das bases da harmonização, você pode pensar nela por similaridade. Então, tipo assim, coisas similares, doce com doce, ou coisas que não são similares, né? Coisas diferentes. Você perguntou do doce. Tem uma harmonização muito clássica, que é, por exemplo, um brownie de chocolate, que você pode trazer uma cerveja escura, que ela traz notas de torrado, toffee, pode trazer um pouco de caramelo, um pouco de chocolate amargo, um pouco de café, né, como eu falei, desse torrado. E só da gente imaginar essa composição desse terceiro sabor, junto com o dulçor de um brownie, por exemplo, de chocolate, a gente já entende que eles já vão combinar e que vai ter um equilíbrio. Essa escura seria aquela, antigamente a gente chamava de bock, né? Que é aquela... Bock é um estilo. A bock, talvez com um outro doce, mas eu acho que com chocolate não. Mais uma stout, por exemplo, uma porter, uma dunkel, que são cervejas também escuras, tá? E que não tem um amargor tão acentuado, mas que elas têm a presença maior de malte. E esse malte, ele já traz características desse doce. Ah, entendi. Então já casa bem. Já casa bem. É uma harmonização por similaridade, né? Agora você falou aí das cervejas escuras, bock, enfim. Quais são os diferentes tipos de cerveja? Tem como a gente fazer assim um resumo? Porque eu sei que são tantas, né? Só aí você já falou acho que 5. Porter, bock. Então, tem um guia, mais ou menos, um guia de cerveja que classifica o padrão das cervejas. São mais de 150 estilos, né? Então, assim, são mais de 150 que são classificados, mas eu posso fazer por exemplo, uma Pilsen e colocar hortelã nela, sabe? E eu viro uma Pilsen. Bom, então, eu tive essa ideia agora aqui, não sei. E aí, por quê? Porque eu quero trazer um toque de refrescância. Pronto, assim, e ela continua sendo uma Pilsen, mas eu dei meu toque. Então, são infinitas possibilidades, sabe? Posso colocar frutas e tal. Mas para a gente dividir os perfis de cerveja, a gente tem duas famílias grandes assim na divisão da cerveja. Tem as ales, que são cervejas de alta fermentação, e as lagers, que são cervejas de baixa fermentação. Isso está ligado à posição de fermentação da massa de fermento dentro do fermentador, tá? Então a massa fica em cima, outra fica embaixo, alta e baixa. E tem também as cervejas que são de fermentação espontânea, que você não inocula um fermento, tá? Mas a maioria da cerveja está entre ale e lager, né? As ales são cervejas que trazem mais ésteres, mais aromas, em sua grande maioria, tá? Você pode ter uma ale também que seja leve, que seja leve, assim, que não puxe tanto para um ingrediente, que seja totalmente equilibrado. E você tem nas lagers, a maioria das cervejas dentro dessa família são cervejas que são mais equilibradas. Então você não vai ter uma cerveja tão amarga e você não vai ter uma cerveja tão encorpada. Todas elas são equilibradas. Mas assim, dentro dessas duas famílias a gente tem alguns outros pontos que são cervejas que às vezes são diferentes, mas não dá para falar quantas cervejas tem. São muitas, né? São muitas,
E não dá pra falar tudo hoje, porque ele vai vir aqui isso, exatamente. Né? A gente tá Se eu falar tudo, aqui. vocês não vão me chamar pro churrasco da próxima vez, cara. Você não vai nos chamar pro churrasco, né? Aí não tem mais programa de cerveja. Cuidado que quem convida que paga, hein? Quem convida paga a conta. Ai, Por isso que eu tô mas quieta eu aqui na minha. Convidou. Convidou. Ai, então tá, beleza. Eu levo a cerveja, tá tudo certo. Agora assim, olha, dentro de casa, quando a gente vai fazer nosso churrasquinho, a gente vai pegar aí uma fraldinha, a gente vai pegar aí uma picanha, às vezes uma alcatra, mas aí tem a carninha de frango, tem a linguiça, né? Que delícia, aquela linguiça temperadinha, e tem um pão de alho. Enfim, qual a cerveja? O que você falaria para a pessoa assim, olha, vai, prova, vai que essa é boa para esse fim de semana? Olha só, o que acontece? Por exemplo, naquela carne ali que ele fez, como é uma carne mais suculenta, um pouco mais forte, tem um sabor mais acentuado, né? Se eu fosse fazer uma carne dessa em casa, mas eu tivesse outras carnes também, né? Outras possibilidades. Um mix, né? Um mix, eu teria um mix de cerveja também. Então, assim, eu teria uma cerveja, talvez, de entrada, uma Pilsen, a que ele tomou ali durante a degustação, né? A carne ali. Eu teria uma Pilsen para eu poder começar o churrasco, que é quando você come as coisas que ficam prontas mais rápido. Por exemplo, você coloca um queijo na brasa. Uma Pilsen com queijo na brasa está perfeito, sabe? Pão de alho também vai bem. Pão de alho, sim, porque é rápido, né? E é uma cerveja mais leve, contanto que eu vou beber mais. Estou começando o meu churrasco, tá? E eu estou querendo beber melhor, não estou querendo encher a cara. Então, estou indo devagar. Então, eu começaria com uma Pilsen, que é uma cerveja que ele mostrou ali, que é uma cerveja bem equilibrada, leve, tem um drinkability bom. Isso significa que você consegue beber muito dela. E na hora que eu tirasse uma carne daquela dali, que é uma carne mais especial, eu traria, por exemplo, uma IPA. A IPA, ela é a Indian Pale Ale, que é uma cerveja que traz um amargor mais forte, que tem um teor alcoólico um pouco mais acentuado, e isso é bom porque isso causa um corte no palato, ele limpa o nosso palato. Aquela carne ali, ela é um pouco gordurosa, né? E aí, o que acontece? Quando você come uma carne gordurosa, a boca fica um pouco cheia de gordura, né? Quando você toma uma cerveja com teor alcoólico mais alto um pouco, e com a presença de um lúpulo, de um amargor, você corta essa gordura e você limpa a sua boca, limpa suas papilas gustativas para o próximo pedaço. Então, você está sempre renovando o seu sabor. Olha, dica de ouro. Bom, sim, né? Fora que, por exemplo, eu estou falando de IPA, assim, tem vários estilos de IPA. Mas, assim, se eu pensar numa English IPA, que é uma cerveja que traz um pouco de caráter maltado, de caramelo, isso também vai harmonizar muito bem por semelhança com os açúcares que foram caramelizados durante o churrasco. Então, eu coloco lá essa carne para poder assar, esses açúcares, as proteínas vão se caramelizando, tendo reações de Maillard, por exemplo, e isso também está presente na cerveja. Então, no primeiro gole, você tem essa harmonização por semelhança, porque você tem esse toque de caramelo dessa cerveja, e depois você tem o amargor e o teor alcoólico limpando o seu palato. Seria perfeito com essa carne. Até salivei aqui. Eu também. Pronto, eu tô aqui imaginando. já temos o churrasco e a cerveja do fim de semana. É isso, né? É isso. Ramon, muitíssimo obrigada. Muito bom, né? Eu que agradeço. Sua participação. Não tenho a desenvoltura do meu xará que estava aqui Tá falando, ótimo. não. Ixi, já estamos esperando o seu tema da sua coluna e já estamos te esperando novamente numa sexta-feira dessas. Quero agradecer muito o convite, estar aqui, poder falar de cerveja, que é o meu mundo, assim, vivo nisso 24 horas, sabe, profissionalmente. Então, é um prazer compartilhar aqui. E estaremos juntos mais vezes. Isso aí. É isso aí. A gente vai ficando por aqui, né, Alessandra? Pois é, encerrando mais uma semana do Sobretudo. E segunda-feira a gente está de volta com novos colunistas, muito bate-papo, muita conversa e muita informação aqui no Sobretudo. É isso, minha gente. Olha, para vocês um ótimo final de semana. Aproveitem as dicas. Lembre-se, beba com moderação. Se beber, não dirija. Sabe aquelas regrinhas de ouro para você ter um final de semana aí maravilhoso e começar a segunda-feira super bem, né? E churrasco sem aglomeração. Sem aglomeração, né? Não dá para brincar ainda não. Então, olha, para você um ótimo final de semana. Aproveita bastante, se divirta bastante, fica com a sua família. Até segunda, tá? Tchau, tchau. Até segunda.